Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, acompanhem o Ministério Palavra da Cruz, entrem no canal da Igreja Batista de Constantinópolis no YouTube e se inscrevam, toquem no sininho, ativem para que recebam todas as novidades que o ministério de nossa igreja tem para todos vocês. Estamos considerando a preciosa, relevante, maravilhosa mensagem do profeta Amós. Mensagem que não era dele, ele era apenas um porta-voz, ele era um carteiro divino, ele recebeu de Deus a correspondência e ele entregou a correspondência exatamente como recebera. Imagine que alguém manda um recado para você, importante, e aquela pessoa que receber aquela incumbência, ela subtrai alguma coisa ou ela acrescenta alguma coisa. Esta pessoa foi honesta com quem lhe pediu para lhe dar o recado? Não. Ela foi honesta com você que receberia, seria o destinatário daquele recado? Não. Imaginem que temos uma vacina eficaz contra a Covid e, porque ela dói, alguém dissesse, bem, vamos remover a substância que gera dor nessa vacina, mas ao fazer isso, para aliviar a dor, subtraiu uma substância essencial para a cura, simplesmente para subtrair a dor. Muita gente está tirando da palavra de Deus aquilo que muitas vezes dói, a mensagem que confronta o ser humano com seu pecado, com sua rebelião. O coração humano, ele odeia ser repreendido, advertido, e ele se rebela, e ele se revolta. Mas os verdadeiros mensageiros de Deus, eles serão honestos com Deus que entregou a mensagem, e serão honestos com as pessoas, entregando-lhes a mensagem exatamente como receberam, sem acrescentar e sem subtrair. Foi isso que Amós fez. E Amós entregou a profecia contra Judá, o justo juízo de Deus contra uma nação que recebera o privilégio da revelação especial. E Deus disse, por causa de 4 pecados cometidos pelo reino do sul, por Judá, Deus disse, eu não suspenderei, eu não removerei, eu não retirarei o castigo, ele permanecerá. São castigos preliminares e brandos, mas pela reincidência e pela insistência teimosa em continuar no pecado, então Deus anuncia um juízo mais severo e mais rigoroso. Portanto, muita atenção aos acontecimentos de sua vida, porque eles poderão ser advertências celestiais para que você mude, para que você se converta. Então, não se faça de surdo e nem de cego para com Deus. Os 4 pecados de Judá. Primeiro, rejeitaram a lei do Senhor. Segundo, não obedeceram aos seus estatutos. Terceiro, se deixaram enganar por suas ilusões. Quarto, atrás das quais seus pais andaram. Já consideramos o primeiro grande e grave pecado. Rejeitaram a lei do Senhor. A lei do Senhor é a instrução, é a orientação divina. Sim, é a revelação do Senhor. E Ele é legislador. E ele também é juiz que julga de acordo com a legislação que ele promulgou. Portanto, Deus nos dá sua lei como legislador e nos julga de acordo com a lei que ele nos concedeu. E o que Judá fez? Rejeitou a lei, a instrução, a orientação de vida e desprezou, revelando assim a rejeição e o desprezo para com o revelador, o legislador. O segundo grande pecado por Judá cometido foi: não obedeceram aos seus estatutos, em outras traduções, aos seus decretos. Estatuto.
Uma empresa que é pessoa jurídica, ela tem um estatuto. Um país tem uma Constituição, que é, então, o documento mais importante que regerá e normatizará tudo naquela empresa, naquela pessoa jurídica, ou a Constituição em nossa nação, em qualquer outra nação. E o que eles fizeram? Não obedeceram aos seus estatutos. Imagine que uma igreja, ela fere o seu estatuto. Um estatuto que foi escrito para salvaguardar a missão, o propósito, a natureza, os valores daquela igreja ou daquela empresa, e os dirigentes dirigem a empresa sem considerar o estatuto, as regras que definem o que a empresa é e o que ela pode e o que ela não pode fazer. E alguém pode até entrar com um processo jurídico dizendo que o estatuto foi violado. Tal a importância, o peso e a autoridade de um estatuto. Então, quando Deus revelou seus mandamentos morais, cuja essência são os 10 mandamentos, quando Deus revelou todas as suas orientações espirituais, são estatutos, são decretos que não são passíveis de questionamentos. O ser humano é dado às elucubrações, aos questionamentos, às dúvidas, mas os estatutos do Senhor e os decretos do Senhor nos foram dados. Não são apenas conselhos, algumas advertências que poderão ou não, sob avaliação, serem considerados e obedecidos. Não, de modo algum. Os decretos e os estatutos do Senhor foram dados para serem obedecidos. E a esperança e a expectativa de Deus é exatamente essa: obediência. Jesus deixou claro que a igreja deveria ensinar aos discípulos a obedecer. Percebam que o propósito da igreja não é ensinar tudo quanto Jesus ensinou. Não, é ensinar a obedecer. Eu posso ensinar às pessoas os 10 mandamentos, mas o propósito do ensino não é que elas saibam de cor e salteado os 10 mandamentos, mas que elas obedeçam aos 10 mandamentos. O propósito da Bíblia é ensinar a obedecer, e é óbvio, se você tem como meta final a obediência, é preciso saber obedecer a quê? Obedecer o quê? Então, saber o conteúdo, não é? Saber conhecer os mandamentos é fundamental, mas uma pessoa pode conhecer os 10 mandamentos e nunca obedecê-los. Portanto, o propósito é obedecer. E Jesus, diversas vezes nos evangelhos, ele deixou claro que a bem-aventurança não está sobre quem ouve, quem estuda, quem conhece com erudição e profundidade, quem tem prazer em ler a palavra, os estatutos e conhecer os decretos, mas os que se submetem, mas os que obedecem aos mandamentos de Deus. Todas as promessas de bênçãos estão não sobre os conhecedores, mas sobre os que cumprem a palavra de Deus. Deus revelou seus decretos. Jesus chegou mesmo a dizer que é possível comparar aquele que ouve e obedece aos decretos, aos estatutos, a palavra do Senhor, a um homem prudente que construiu sobre a rocha sólida, e aquele que ouve e não obedece ao homem tolo, insensato, que constrói sobre a areia e, portanto, um alicerce incapaz de dar sustentação a uma casa diante das tempestades, que com certeza ruirá. Assim será com a minha e com a sua vida. Os decretos do Senhor, os estatutos do Senhor, conheça os estatutos, tenha prazer em saber o que Deus decretou para obedecer. Não é curiosidade, deve ser
sim, a postura de quem ama a palavra de Deus. Você só será feliz e realizado se obedecer aos decretos e aos estatutos do Senhor. É porque as pessoas desprezam que o mundo é como é e está como está. É porque as famílias não ouvem mais os decretos de Deus. É porque as nações não respeitam mais os estatutos, que tem tanta miséria em países e tanta opulência e luxo em outros. As desigualdades, os infortúnios, tudo que está acontecendo no mundo hoje é produto de uma sociedade que não obedece aos decretos e aos estatutos do Senhor. E o justo juízo de Deus virá sem demora. Ele já está sendo administrado e aplicado, mas virá com rigor total no dia do juízo. Se você quer fugir da ira de Deus, vá para a cruz, vá para Jesus Cristo, busque o Filho de Deus para pedir perdão e misericórdia e dê ouvidos aos seus mandamentos e obedeça em seu coração, porque estes mandamentos revelarão para você o caminho da salvação, é o caminho da cruz, é o caminho do Filho de Deus crucificado. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, morreu e ressuscitou para a nossa redenção. Creia no Filho de Deus, creia na sua obra e você será salvo. Obedeça os estatutos e os decretos do Senhor. Que Ele te abençoe, rica e abundantemente.